Olá a todos, estamos aqui mais uma semana para trazer dicas para você, algumas informações e algumas questões para você poder refletir durante o seu dia, né? Então, ensinamentos que a gente trouxe para vocês. Bom, estamos aqui então com o Evandro Fernandes, com a Patrícia Bernardes, para a gente falar sobre um assunto que está em alta hoje em dia, né? Que é em relação às crises. Hoje, então, a gente vai falar sobre crises. Quando a gente pensa em crise, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a crise no Brasil, crise financeira, é o dólar, é o euro, são crises políticas. O que vem na minha cabeça, primeiramente, é esse tipo de crise. Evandro, você pode falar um pouco pra gente sobre esse tema, crises? Amanda, olá, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos nessa atividade prazerosa. E a crise, olha, realmente, né, nos últimos dias a gente só tem ouvido falar da crise, a crise no Brasil, o país está em crise, mas a crise é algo que sempre aconteceu. A crise não é de hoje, a crise não é de ontem e ela com certeza ocorrerá amanhã. Então, tudo depende, Amanda, de como a gente olha para essa crise, de como a gente se comporta em relação à crise. Os problemas no Brasil, que é a nação onde a gente vive, eles são constantes, né? Nós temos crise, no caso do Brasil, neste momento é a política e a financeira que mais nos preocupa. A gente tem visto pessoas preocupadas, pessoas perdendo o emprego, né? E o que eu vou fazer agora, como que a gente vai tratar isso, como que a gente vai resolver. Mas como eu sempre disse aqui, o mais importante é calma. Olhe para você, olhe para a situação. Existe uma frase que a gente ouve muito falar, mas as pessoas às vezes não sabem como que elas lidam com isso, que é: crise é oportunidade. Ah, mas como crise é oportunidade? De fato, crise é oportunidade, porque é na crise que a gente tem que se reinventar, que a gente tem que começar algo novo. Então, olhe para a crise como algo positivo. Vamos nos reinventar, Amanda. Eu acho que esse é um dos olhares que a gente tem que ter. Entendi. O Evandro, dando segmento nessa fala de crise, por exemplo, a Amanda acabou enfocando de que nós estamos com crise financeira, isso é um fato, não tem como a gente negar. Quando a pessoa vivencia outros tipos de crise, uma crise familiar, por exemplo, pessoas que vivenciam crises amorosas, como que a gente pode trabalhar isso sem trazer muitos transtornos para a nossa vida, seja ela emocional, psicológica e até mesmo física? Patrícia, a grande questão é exatamente como eu comentei anteriormente, né? Nessa abordagem que você fez, muito bem inserida aqui, a crise, o enfoque neste momento, ele acaba sendo a crise no Brasil, mas ela é muito mais ampla, né? A crise, ela existe no relacionamento, no trabalho, na família, enfim, existem inúmeros tipos de crises e cada uma delas a gente tem que tratar de uma forma. Então, a melhor metodologia, pelo menos a que eu aplico, a que eu sempre recomendo, é, em primeiro lugar, a calma. Tenha calma, olhe para a crise com um olhar diferente, reflita sobre ela, analise a situação e busque conhecimento para como vencer esta crise, né? Então, toda crise, na verdade, nada mais é do que até uma temática que nós tivemos aqui na semana anterior, do que um problema. E todo problema, ele, na verdade, é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento. Então, se a crise ela é financeira, o que você pode fazer além do que você já faz hoje para melhorar os seus resultados financeiros? Sempre existe uma oportunidade. Se a crise ela for emocional, como que você pode olhar para você para melhorar essa questão do seu emocional? De repente, ouvindo uma música, buscando uma leitura religiosa, fazendo uma meditação. Existem inúmeros caminhos que você pode controlar essa crise, no caso a emocional. Se a crise for familiar, muitas vezes buscar um diálogo, né, buscar compreender a outra pessoa neste modelo de crise, eu entendo que a gente tem que muitas vezes olhar para o outro,
se colocar na posição do outro para entender, ou pelo menos tentar entender, como essa outra pessoa pensa. Como essa outra pessoa, de repente, está enxergando essa situação. E aí sim a gente pode buscar formas de resolver essas crises. Entendi. Evandro, então eu vou tentar dar um exemplo real aqui e vamos ver o que a gente consegue montar de estratégia tendo em vista essas orientações, né, que você deu. Então, tentar montar um passo a passo. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu trabalho numa empresa, eu estou tendo uma crise com o meu chefe, né? Eu não suporto ele, a nossa convivência está ficando cada vez pior, eu vou já trabalhar mal, no dia anterior eu já estou mal, e quando eu tenho reunião com ele ou reunião com a equipe, é um transtorno. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou em crise no meu trabalho, né? Aquela relação para mim tá péssima, tudo tá péssimo. Então, como que a gente pode lidar em relação a essa crise no trabalho? O que você sugere? Vamos imaginar e tentar traçar os nossos objetivos para resolver essa crise. Perfeito, Amanda. Bom, a crise no trabalho é mais uma das crises que a gente sempre ouve as pessoas comentarem, as pessoas vivenciarem. E ela, no fim, acaba sendo algo muito simples de ser tratado. Eu acho que o primeiro ponto é, como você comentou, eu não suporto mais o meu chefe, eu vou ter uma reunião, eu não suporto o ambiente. A primeira questão é tirar o foco disso e olhar o que você pode fazer de melhor para entregar resultado no ambiente onde você convive. Então você muda um pouco o cenário e foca nos resultados, foca na qualidade, na energia positiva que você vai entregar e contribuir para aquilo. Porque as pessoas, Amanda, né, neste caso, neste exemplo que você nos coloca, as pessoas, elas têm sentimentos, como nós, todas possuem sentimentos. E seria uma audácia se nós tivermos a proposta de transformar as pessoas. Nós não podemos querer mudar a cabeça das pessoas, mas nós podemos mudar a nossa cabeça, nós podemos mudar a nossa mentalidade. Então, se neste caso você olhar para o problema e enxergar como você pode fazer mais, como você pode fazer melhor, com certeza você vai sair dessa crise. Outra oportunidade nesse caso seria: realmente não dá, né? Algumas pessoas vão se lastimar, não, mas eu já tentei ser positivo, eu já fiz de tudo, mas realmente não muda. Então, o que eu sugiro neste caso é: se prepare, porque os problemas, eu costumo dizer, que eles só mudam de nome e de endereço. Então, você tem que se preparar para uma nova oportunidade, para um outro investimento na sua atuação profissional, na sua atuação pessoal, e busque uma nova recolocação, busque trilhar um novo caminho para sair desse olhar desta crise. E é interessante, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está vivenciando uma crise no trabalho e que essa crise é só do trabalho. E será que às vezes essa crise não é nossa, com a gente mesma, não é? Será que essa crise às vezes não é interior? Nós somatizamos na realidade, né? A gente vivencia, vamos de novo voltar à história da crise do país, porque o país está em crise, automaticamente eu não tenho dinheiro, eu não consigo sair, arranjar um namorado, comprar um presente para minha família. E aí a gente acaba somatizando toda essa situação. E na realidade, isso é um problema do país. Mas nós temos que entender necessariamente, né, Evandro, de que a gente não precisa compartilhar deste problema. Exatamente, Patrícia. E assim, para a gente concluir a nossa conversa, o que eu posso dizer, olha só que bacana isso. A crise, o olhar da crise neste momento, ela acaba sendo financeira. Mas, para você dar um sorriso, para você, numa roda de amigos, se divertir, gargalhar e ser feliz, não tem custo, não tem preço, não precisa de dinheiro. Então você pode simplesmente mudar o olhar e buscar aquilo que te traga felicidade e assim sanar a crise. A gente sempre quer que as outras pessoas que mudem, né? Que o país melhore, que a pessoa fique mais legal. Mas como dizia Mahatma Gandhi, façamos em nós a mudança que desejamos no mundo. Não é isso mesmo? Exatamente. A transformação começa dentro de nós. Nós podemos transformar tudo. Entendi. Bom, então foi muito gratificante essa conversa, acrescentou muito, assim, principalmente para mim. E o que a gente deixa de
de lembrança primeira coisa, quando a gente está em crise, você tem que ter o reconhecimento do que levou você a estar enfrentando aquela crise. Cuidado, nem sempre a crise está no ambiente externo, ela pode estar internamente. Então, depois que a gente reconheceu de onde vem a crise, planejamento. A gente planeja o que a gente vai fazer para resolver. E aí, a partir desse planejamento, vem a solução. Então, encerramos mais um dia. Amanhã a gente conversa de novo sobre outro assunto. Se você tiver alguma sugestão, envie suas dúvidas. Curta a nossa página no canal, maissaúdenaweb.com. E boa semana a todos. Obrigada, Patrícia, e obrigada, Evandro. Obrigado, Amanda. Obrigado, Patrícia. E uma ótima semana a todos. Ótima semana a todos.